Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Diz assim, irmãos, as Sagradas Escrituras: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos perdoe, Senhor, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento. Por Cristo oramos e pedimos, Senhor, nosso Deus, conceda-nos graça para estudarmos a Sua palavra mais uma vez, Senhor, mais um culto, que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo seja o nosso mestre, nosso professor, nos ensine, nos abra a compreensão da Escritura Sagrada, Senhor, ao mesmo tempo que também mova o nosso coração para nós ouvirmos, para nós crermos, termos fé em nome de Jesus. Pai, nós oramos assim, nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu hoje, com a graça de Deus, quero completar, fazer o último estudo dessa série, a prática do bem. Hoje é o 12º estudo, né? Foram 12 estudos, portanto, né? Junto com esse. Estão gravados, os irmãos podem ouvir lá na internet. Mas hoje eu quero completar. Não que completemos esse assunto ele é para a vida toda. Mas completar a série, né? Que a série, na verdade, apresentou alguns princípios gerais sobre esse assunto tão precioso. Esse é um assunto para a vida toda mesmo. No certo sentido, toda vez que nós nos reunimos, nós estamos aprendendo da parte de Deus a como viver de forma agradável a Ele, praticando o bem para as outras pessoas, né? Hoje de manhã eu falei sobre cosmovisão e a prática do bem. A cosmovisão é a lente interpretativa, né, que todo ser humano tem a respeito do mundo em volta de si, da realidade. É como óculos que nós usamos, né? Não todos, mas muitos aqui usam, né? Inclusive eu. Então, a gente ilustra a cosmovisão com óculos. Quer dizer, você olha o mundo através de um óculos, de uma cosmovisão. E você interpreta o mundo assim. E eu disse para vocês que existem duas cosmovisões, na verdade. Uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão não cristã. Basicamente, só existem essas duas. Existem várias cosmovisões. As pessoas cada um tem a sua, mas elas se resumem nessas duas de maneira mais geral. E a cosmovisão ímpia, não cristã, é aquela que Paulo fala aqui mesmo em Romanos, no capítulo 1, que ele diz que os homens, em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura. Então, é uma visão do mundo onde Deus é retirado e onde se coloca alguma criatura no lugar de Deus. Então, é uma visão da loucura. É como um louco que não consegue perceber a realidade em volta de si. Onde ele atribui as coisas que são criadas, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o dinheiro, pode ser o marido, a esposa, uma casa, a profissão, o que for, uma ideia, um pensamento, ele atribui a essas coisas a divindade, quando na verdade elas são criaturas de Deus, porque Deus criou todas as coisas, né? E a Deus, ele não considera verdadeiramente como Deus. Então é uma inversão. Essa é a cosmovisão que existe no mundo, que existe nos homens, no seu pecado. Antes deles se converterem, o homem em Adão, ele é assim, ele pensa assim, ele age dessa forma. A cosmovisão cristã, ao contrário, é aquela em que o Espírito Santo veio, regenerou o homem, libertou o homem dessa loucura, porque na verdade essa loucura ela começa no coração. A Bíblia fala do coração, o coração é a sede
da pessoa, do ser humano, de onde saem todas as faculdades, o pensamento, o raciocínio, emoções, volições, a vontade, tudo sai do coração do homem. E o homem, então, quando ele não é convertido, o coração dele é egocêntrico, é incrédulo, e ele, então, não adora a Deus, mas ele adora um ídolo. Mas quando o homem é convertido, o coração dele é regenerado, transformado, então ele passa a ver a realidade. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e Jesus é a luz do mundo, né? É a verdade de Deus. Então ele passa a ver as coisas como elas são. Ele passa a conhecer esse Deus revelado em Cristo, ele crê nesse Deus, e ele passa a ver, então, Deus como Deus, Criador, Senhor, seu Salvador, seu Deus. E ele passa a ver a criatura como exatamente ela é, criatura. Então ele vê o pai como pai, a mãe como mãe, o filho como filho, a casa como casa. Ele não idolatra mais nem pessoas, nem coisas, nem ideias, mas ele vê essas coisas como elas são, como criaturas, ou essas pessoas. E ele adora, e ele vive para Deus, e ele então, na mente dele, ele começa a compreender, ele compreende isso, e ele vai compreendendo cada vez melhor. E ele então faz o bem. Eu encerrei de manhã dizendo para vocês que quando o Senhor foi lá na Torre de Babel, vocês lembram da Torre de Babel, né? No capítulo 11 de Gênesis, Deus viu que os homens orgulhosamente estavam construindo uma torre de Babel ou de Babilônia, que vai aparecer na Bíblia. A Babilônia é o símbolo da cidade soberba, da cidade dos homens, da cidade onde Deus é colocado para fora, outro exemplo clássico na Bíblia dessa cidade soberba é a cidade que Caim fundou, lá no Gênesis capítulo 4. Mas Deus vai lá e para aquela obra, confundindo as línguas, porque eles iam começar a praticar coisas cada vez piores. A idolatria e essa cosmovisão ateia, né, que tira Deus, eu falei para vocês aqui do ateísmo prático e o ateísmo teórico hoje de manhã, esse ateísmo, esse colocar Deus para fora, seja na prática, seja no pensamento, ele vai levar à maldade, ele vai levar à prática do mal, ele vai levar às opressões que nós vimos aí, porque quando os homens não amam a Deus, eles não amam o próximo. Mas o homem regenerado, ele passa a glorificar a Deus e fazer o bem para o próximo. Então, meus irmãos, hoje nós tratamos disso, né, desse assunto, e o que eu quero fazer agora à noite é avançar um pouquinho e concluir então essa série, falando um pouco mais da cosmovisão, só que agora no sentido da esperança, né, da esperança cristã. E falar também, irmãos, que essa cosmovisão e essa cosmovisão da esperança, que eu vou tratar assim hoje à noite, ela é uma cosmovisão que muda a sua vida de forma que você passa a viver aqui neste mundo realmente vamos dizer assim, na iluminação desta esperança, né? Quando nós falamos esperança, nós falamos de alguma coisa que nós não temos hoje, mas que nós esperamos ter no futuro, né? Então, se eu espero, por exemplo, alguém que espera se casar, ou espera conseguir um emprego, ou espera construir uma casa, então a pessoa ela está esperando aquilo, mas ela ainda não tem. Existe uma esperança cristã. Na verdade, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança. Mas existe também uma esperança do ímpio, uma esperança daquele que vive com essa cosmovisão ímpia. Só que a esperança dele vai dar em nada. A esperança dele, a Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios e em muitos outros textos, né, que quando o ímpio morre, acabou. Acabou todos os projetos dele, acabou todas as esperanças dele. No túmulo encerra tudo. E o fim do ímpio, segundo a Bíblia, é a condenação, é o inferno, é a morte eterna. Então nós temos, meus irmãos, essa questão da esperança, que o cristão, ele é o único, verdadeiramente o único, que tem a esperança verdadeira, a esperança sólida, a esperança que não é como uma mera esperança humana. Eu espero que isso aconteça, mas eu não sei se vai acontecer. Talvez aconteça, talvez não aconteça. Não, a esperança do cristão é uma esperança absolutamente certa. Não é esperança no sentido que nós normalmente falamos na vida, porque como nós falamos, é uma esperança realmente incerta, mas é uma esperança bíblica, é uma esperança baseada em Deus e na sua palavra, nas promessas de Deus, naquilo que Deus realmente tem feito e vai fazer.
Quando você olha para a Bíblia ela tem uma estrutura muito interessante e ela tem uma narrativa. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão em que ela se baseia numa narrativa bíblica. O cristão, ele olha para o mundo porque ele vê o mundo dentro dessa narrativa. Qual é a narrativa bíblica? A narrativa bíblica começa lá em Gênesis, capítulo 1, e vai até Apocalipse, na verdade. Como ela começa? Vocês lembram de qual o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aí começa a narrativa bíblica. A Bíblia começa dizendo assim, olha, no princípio, no início de todas as coisas, só existia Deus. Interessante que é uma forma semelhante também de João falar, né? João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a Bíblia ela começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que Deus criou tudo muito bom, porque tudo que Deus faz é bom. Deus faz o bem, Deus faz tudo bonito, Deus faz tudo maravilhoso. E Ele criou o homem à imagem e semelhança dele, homem e mulher. E Ele os colocou ali no jardim de delícias maravilhoso, chamado Jardim do Éden. E Ele colocou um teste para este homem e disse, não coma desse fruto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem então comeu, desobedeceu, ouvindo a serpente, ouvindo o diabo, e caiu miseravelmente, e foi expulso do paraíso, e perdeu a comunhão com Deus, e passou aí, a partir daí, a viver em maldição, e ele vai morrer, e ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse homem não pode fazer nada para mudar isso. Esse homem é um miserável, sem esperança, um pobre miserável, perdido, sem poder se salvar, que só está esperando a hora de ser levado para o inferno eterno. Isso é uma mensagem terrível, mas é a verdade que a Escritura diz. A Escritura diz que a humanidade é uma humanidade caída, perdida, sem esperança nenhuma, que odeia Deus, que odeia uns aos outros, que não tem paz, e que passa a praticar os males, como nós temos, que tem essa cosmovisão idólatra, que tem uma esperança de Caim, que tem uma esperança da Torre de Babel, que tem uma esperança de todos os homens ímpios que aparecem na Bíblia, que ilustram exatamente isso, mas que um dia vão morrer e vão se perder para sempre. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para aquele que crê nele não pereça. Porque fora de Jesus há perecimento, há morte, há apodrecimento, há destruição. Esse homem, ele tem muitas esperanças na vida. Eles são os que constroem as torres de Babel, né? Eles são aqueles que constroem as suas Babilônias, constroem os seus grandes impérios, que dizem, vamos fazer grande o nosso nome, que tem esperanças e esperança, mas um dia vão morrer. A esperança deles dá em nada, eles não têm nada, eles vivem nesse mundo perdidos em trevas, tateando, mas sem encontrar uma solução, e não podem encontrar uma solução. Mas a narrativa bíblica não acaba aí, meus irmãos. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, o próprio Deus, ele proclama pela primeira vez o Evangelho, e ele diz para a serpente que ele ia trazer um descendente da mulher, que o diabo tentou a mulher e usou a mulher para fazer Adão cair e toda a humanidade, mas Deus vai usar a mulher para redimir o homem, para redimir a humanidade. E através da mulher ele traria essa semente, esse descendente, esse filho da mulher, que é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, filho do homem e filho de Deus, que nasceria e pisaria na cabeça da serpente, iria destruir o que a serpente fez. E na cruz do Calvário, como Paulo vai dizer, por exemplo, em Colossenses, ele destrói os poderes das trevas, ele paga pelos pecados do seu povo, ele se torna homem, e diferente de Adão, que pecou no jardim de delícias, ele é obediente até a morte, morte de cruz. E ele então paga, ele é o Cordeiro de Deus, como João diz, evangelista João, e João Batista, né, diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, ele morre pelo seu povo. Ele resgata aqueles que Deus resolveu salvar dentro dessa humanidade caída,
e ele então agora reconcilia essa humanidade, esse povo com Deus. E esse povo é um povo de um outro reino, é um povo que não pertence mais a esse mundo caído, que vai perecer e que vai ser destruído pelo fogo do inferno. Se vocês já leram aquela alegoria de John Bunyan, né, vocês sabem, a cidade que vai queimar, e que Bunyan foge dela, e ele conta toda aquela história do peregrino. Então, essa cidade, esse mundo vai queimar, mas o povo de Deus foi resgatado. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar, como ele diz lá em João, capítulo, e tudo isso é narrativa bíblica. Então, ele vai voltar para resgatá-los, para tirá-los desse mundo. Eles já são de Cristo, o reino já habita neles, mas esse reino ainda não se estabeleceu no mundo ainda, na sua plenitude, se estabelecerá no futuro, mas esse Senhor Jesus vai voltar para resgatá-los. E a narrativa bíblica encerra como, meus irmãos? Que esse Cristo, quando voltar, Apocalipse 20, Apocalipse 21, é assim que a Bíblia encerra, dizendo que ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá tristeza, onde ele vai enxugar dos olhos de todo o seu povo as lágrimas, toda lágrima, e eles vão habitar para sempre com o Senhor num reino de justiça e de paz. Não é mais Babel, não é mais a cidade dos homens, não é mais a cidade do pecado e do orgulho humano, mas é a cidade de Deus, é a nova Jerusalém. Deus tem uma cidade, não é Babel, é Jerusalém. Não é Jerusalém daqui da terra, é a nova Jerusalém, é a cidade do Senhor. Mas enquanto ele não vem, e nós estamos estudando, aliás, isso nas exposições de João, do 14 ao 17, enquanto ele não vem, enquanto ele não chama individualmente cada um do seu povo, e esse chamado é no dia da morte de cada um do seu povo, né, quando ele leva para o céu, e eles vão esperar também a ressurreição do próprio corpo, mas eles já vão estar lá, já estão lá na presença do Filho, vendo a face de Jesus, ainda que sem o seu corpo, que está aqui na terra. Mas enquanto ele não vem, esses que estão aqui peregrinando, como na alegoria de John Bunyan, que estão nesse mundo, que não pertencem a esse mundo, eles têm que viver de uma tal forma que eles trazem a glória desse reino eterno. Eles mostram essa nova Jerusalém em Babel. Esse mundo é Babel. Esse mundo é a grande Babilônia que vai ser destruída. E lá em Apocalipse se fala também de Babilônia. Mas eles estão aqui para mostrar as glórias do reino de Jerusalém, que é a igreja, né? A igreja, como é que Paulo chama a igreja lá em Timóteo? Vocês lembram? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Como é que Jesus chama os seus discípulos em Mateus capítulo 5? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são de outro reino, vocês são um povo que tem a verdadeira esperança. Vocês são um povo que estão nesse mundo e que esperam esse reino vindouro, e vocês têm que levar para essas pessoas, pobres seres humanos, iludidos por Babel, iludidos pela serpente, enganados pelo mal, que estão em trevas profundas e que toda a esperança deles não resultará em nada. Vocês têm que levar a eles essa esperança. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura. E vão a eles, leve a mensagem do evangelho, proclame a eles, fale a eles dessa esperança, pratiquem o bem, vivam de uma tal maneira que toda a vida de vocês e toda a prática de vocês expresse os valores da Nova Jerusalém, dessa cosmovisão que está baseada nessa narrativa, meus irmãos, que eu lhes contei agora. E que vocês devem levar a eles essa palavra, essa esperança, e muitos vão se converter. Muitos vão crer, aqueles que o Senhor chamar, aqueles que o Senhor moveu o coração deles por seu Espírito, por sua graça. Nós não sabemos quem são. Esses que Paulo chama aqui, que diz que Deus predestinou, que Deus chama, que Deus justifica, e nós temos que ir a eles e levar a todos a palavra do Senhor. Enquanto nós vamos e vivendo e peregrinamos aqui, nós não construímos mansões e reinos desse mundo, na verdade, simbolicamente falando, né? Como Hebreus diz, como os antigos patriarcas que construíam cabanas, que iam vivendo como peregrinos. Nosso reino não é daqui, nós não somos de Babel,
Nós somos de Jerusalém, Nova Jerusalém. Mas enquanto nós estamos aqui peregrinando por Babel, que nos odeia, que nos persegue, que mata muitos de nós, que difama os cristãos, mas nós estamos amando, pregando, orando, evangelizando, levando a eles a esperança, levando a eles a verdade de Nova Jerusalém. Enquanto isso, lembra de Atos 2? Finalzinho de Atos 2. Enquanto isso, o Senhor trazia para a igreja, para a comunhão da igreja, aqueles que se haviam de salvar. Esse é o trabalho da igreja, meus irmãos. E por que eu li esse texto aqui? Porque é isso que Paulo está falando aqui. Né? O que Paulo está dizendo aqui é que tudo que acontece na vida de um cristão, absolutamente tudo, sem exceção, seja o que é bom, seja o que é mal, tudo contribui para o bem. Nós temos falado da prática do bem. Mas eu disse para vocês, Deus é o bem maior, Deus é o sumo bem. E o que Paulo está dizendo aqui é que tudo que acontece na nossa vida, na vida dos eleitos, na vida dos cristãos, na vida dos verdadeiros crentes, sem exceção, juntamente contribuem para o bem deles. Leiam comigo o versículo 28. Então ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, e juntamente, em todo o complexo de coisas que estão acontecendo nesse mundo, imagine quantas ocorrências estão agora, neste mesmo momento, quantas coisas estão acontecendo, meus irmãos. A Terra está girando em torno do seu eixo, ela está fazendo, girando em torno do Sol também. Todos os astros estão se movimentando. Deus está controlando todas essas coisas. O Senhor reina sobre tudo. Reina sobre o reino. Está reinando sobre os animais, sobre os vegetais, sobre os minerais, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os reinos, sobre os países, sobre as nações. O Senhor reina, inclusive, sobre os anjos, os seres espirituais, bons e maus. O Senhor reina até sobre Satanás, e até Satanás está, mesmo sem querer, cumprindo os decretos desse Deus. E seja o que for que acontece, bom ou mal, sejam tempos de paz ou de guerra, sejam tempos de prosperidade ou de fome, seja tempo de saúde ou doença, de saúde pública ou de pandemia, como nós estamos vivendo, não importa. O que Paulo vai dizer aqui é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, juntamente, nesse complexo de coisas que está acontecendo. Porque é como numa matemática divina, aquelas grandes expressões matemáticas que algum professor aí, grande matemático, coloca assim, que a gente nem entende, mas esse Deus, como um grande matemático, faz todos os cálculos e coloca todos os eventos numa harmonia maravilhosa para que toda essa, ou como a Bíblia chama de providência, tudo que acontece, sem exceção, absolutamente sem exceção, contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que bem é esse? O bem, meus irmãos, é que o Senhor está nos fazendo conforme a imagem do Filho. Olha o que ele diz no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, esse conhecimento aqui é o conhecimento divino, significando que Deus nos amou eternamente, antes de todas as coisas, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa imagem lá de Gênesis 2, que diz que criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança, e que não foi perdida totalmente, mas foi muito manchada e desfigurada na queda, essa imagem ela vai sendo restaurada em nós, e nós vamos nos parecer com o Filho de Deus, nós vamos ser semelhantes ao Filho de Deus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Essa imagem divina, nós fomos criados para expressar a glória de Deus no universo. Nós perdemos isso na queda em Adão, mas isso está sendo restaurado em nós. Ou seja, esse é o bem. O bem é nós amarmos a Deus, conhecermos a Deus e sermos tão dedicados e fiéis a Ele. Isso vai acontecer na glória, que essa imagem, refletindo a sua imagem, refletindo a sua glória, isso vai acontecer de maneira perfeita em breve, meus irmãos. E tudo está cooperando para isso. Todos os eventos,
Tudo tem acontecido para você que é um crente verdadeiro, você esteja sendo santificado. Deus está operando uma grande obra na sua vida para que em breve você expresse com perfeição, como ele diz aqui, os que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí Paulo diz no versículo 30, essa sequência de atos, não nossos, mas de Deus. Porque ele diz, aos que predestinou, aqueles que ele predestinou, que ele escolheu soberanamente para dar a eles um destino. Que destino é esse? Que eles sejam uma imagem do Filho, para que nele seja restaurada essa imagem perdida na queda. Aos que predestinou, a esses ele chama. O que foi que aconteceu com você? Você que é um crente em Cristo Jesus, num dado momento, cada um aqui tem a sua história, cada um aqui pode falar de uma certa forma em que ocorreu a sua conversão. De repente você ouviu uma pregação, você foi numa igreja, ou um cristão conversou com você, ou você lê um livro, ou você mesmo pode ter lido um texto das Escrituras. Deus veio a você, Deus falou com você, a palavra chegou a você, e Ele então te chamou naquele dia. Ele te deu o chamado eficaz, ele trocou o seu coração, Ele tirou o coração de pedra, coração em Adão, rebelde, orgulhoso, idólatra, que odeia Ele, que odeia a luz. Ele iluminou o seu coração, ele brilhou em você a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, a verdade de Cristo. E você então pôde enxergar os seus próprios pecados, a sua miséria, a sua condenação, que você deveria ir de forma justa para o inferno, mas que Ele amou tanto você, que deu o Filho dele, para que morresse pelos seus pecados, e para que pelo sangue dele você fosse salvo. Ele deu essa fé a você, Ele deu esse arrependimento, Ele pôs arrependimento no seu coração, você se arrependeu dos seus pecados, você olhou para Cristo como a sua única esperança, como a sua única salvação. Então o que Ele diz? Aos que chamou, a esse justificou em Cristo. Eu que era injusto, você que era injusto, nós que éramos grandes traidores contra esse Deus, nós que estávamos junto com Adão na traição, que desejávamos que Deus não existisse, que éramos ateus no nosso coração, que vivíamos para os ídolos, que se pudéssemos mataríamos a Deus, mas Ele nos amou tanto, que Ele colocou os nossos pecados, a nossa morte, a nossa maldição no seu próprio Filho, e esse Filho hoje, o seu sangue, a sua obra na cruz, todo aquele que olha para Ele, todo aquele que é chamado eficazmente, todo aquele que é iluminado por seu Espírito Santo e que tem o dom da fé, que olha para Jesus com fé, confiando naquele que morreu na cruz, olhando para a cruz, naquele momento ele é justificado por seus pecados. Porque Deus considera o justo por causa do Filho. Então, Paulo diz, veja a sequência dos verbos que Paulo coloca aqui, e esses verbos mostram a ação de quem? De Deus. Aos que predestinou. Quem foi que predestinou? Deus. A este chamou. Quem foi que chamou? Deus. E aos que chamou, a este justificou. Quem é que justifica? Deus. Mas ele não para aí. Ele dizia aos que justificou, a estes glorificou. E aqui essa glorificação diz respeito a esse futuro que eu falei para vocês na narrativa bíblica. Esse novo céu e nova terra, essa Jerusalém, que lá nós seremos glorificados, que lá essa imagem perdida em Adão será plenamente restaurada, e quando nós estivermos lá, nós vamos brilhar, nós vamos manifestar a glória de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ser glorificados, porque Jesus nos salvou, nos resgatou. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todas as ocorrências, até se nós morrermos hoje, é para que isso aconteça. Seja bom, seja mal. Tudo contribui, tudo está no plano de Deus. Deus está organizando todas as coisas, como aquele matemático que eu falei para você na ilustração. Está colocando cada número, cada expressão, cada sinal, cada conta que Ele está fazendo nessa complexidade da providência. Ele está organizando tudo para que esse resultado aconteça.
para que nós estejamos com Ele, para que esse bem se manifeste. E o bem é Ele, para que nós conheçamos a Ele plenamente, para que nós vejamos a face dEle no Filho, para que nós vivamos com Ele e tenhamos plena alegria e paz nele eternamente, no futuro, nessa nova Jerusalém, para que os nossos olhos sejam enxugados de toda lágrima, de toda dor, de todo sofrimento, para que no final Ele seja glorificado em nós, porque tudo é para a glória dEle, tudo resulta na glória dEle. Irmãos, perceba, só você nesse mundo que não tem essa esperança, só você tem esta esperança para levar para os outros, e é esse é o bem que você tem que levar. Você tem que levar este bem para as pessoas. Você tem que levar essa esperança para as pessoas. Elas não têm, meus irmãos. O que elas têm? Elas têm o seu dinheiro, mas o dinheiro vai ficar aqui. Elas têm a sua mente, alguns têm uma mente brilhante, grande inteligência, mas essa mente não pode compreender as coisas de Deus, porque está obscurecida pelo pecado. Essa mente resulta em nada, por mais brilhantes que eles sejam. Os grandes filósofos não chegaram a entender e a compreender, e há um meio de salvação, e há um meio de enfrentar o pecado. Eles têm as suas filosofias, eles têm as suas ideologias políticas, eles têm as suas esperanças, eles têm o seu amor aos prazeres, e se dedicam ao sexo, às drogas, a todo tipo de prazer desenfreado, mas nada disso lhes dará esperança real. Eles têm a sua juventude e eles se alegram na juventude e eles, nesses dias, tempos de internet, tiram muitas fotos para mostrar sua beleza jovem, mas a juventude está sendo destruída pelo tempo. As rugas em breve começarão a aparecer, o corpo decair e um dia eles voltarão ao pó. O que eles têm? O que o mundo tem, meus irmãos? Nada. Porque são filhos de Adão, são filhos do pecado. Mas nós temos a esperança. Nós estamos aqui, meus irmãos, tão somente para glorificar a Deus, para mostrar para essas pessoas que há uma esperança. E a esperança é Cristo Jesus. A esperança é a esperança do Evangelho. Deixa eu avançar nesse pensamento um pouco mais e mostrar para vocês que dentro desse propósito divino, Deus, Ele ordena que nós mostremos o bem, façamos o bem. Eu tenho falado isso lá desde o início, lembra? Pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos e pelo que nós oramos. Só que a oração é secreta, né? A oração é para Deus. Os homens não sabem que nós estamos orando por eles. Mas eles estão vendo as nossas obras, eles estão ouvindo as nossas palavras. E deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa impressionante, meus irmãos. O apóstolo Paulo, a gente está em Romanos, né? Vamos olhar a nossa Bíblia, eu já li esse texto agora de manhã, mas eu queria chamar a atenção para vocês. Aí no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no primeiro versículo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, os que resistirão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. Ou seja, por que nós devemos obedecer às autoridades? Eu tenho dito isso ao longo desses estudos. O motivo sempre é teológico, o motivo é por causa de Deus, porque eu amo a Deus. E porque foi Deus que instituiu as autoridades, e eu devo obedecer às autoridades por causa de Deus. Os magistrados, as autoridades, foram instituídos por Deus para trazer punição às más obras. Mas eu não sou das más obras, eu sou das boas obras. Eu, como cristão, devo praticar o bem. Então, eu não devo ter problema com a autoridade. Se a autoridade, evidentemente, agir com justiça, o cristão não tem que ter nenhum problema com a autoridade. Ele tem que ser um cidadão de bem, ele tem que praticar o bem. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem, versículo 4. Se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.
E aí, olha só, isso que mais me impressiona no texto. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Paulo coloca aqui que o cristão, ele tem uma cosmovisão cristã, lembra? O coração dele foi renovado, as faculdades dele, emoções, desejos, vontade, raciocínio e consciência, tudo que ele tem foi iluminado pelo Espírito Santo. Ele consegue agora enxergar as coisas como elas são, e tudo está submisso a Deus. E o cristão, ele não obedece às autoridades apenas por causa da punição, por medo de ser preso, por medo de receber uma punição severa. Ele respeita e ele faz o bem por causa da consciência. Essa faculdade que Paulo fala lá no capítulo 2, que é aquela faculdade de discernimento, que mostra para nós o que é certo e o que é errado, que está, digamos assim, marcada pela lei de Deus, que Deus como que cravou essa lei no coração de todo homem, e que na queda foi manchada, mas agora essa consciência se torna cristã. Essa consciência ela é renovada, ela é consciência do homem que tem a cosmovisão cristã, e essa consciência está presa a Deus, de maneira que esse homem não faz as coisas apenas porque ele tem medo de ser punido, mas ele faz aquilo que ele sabe que agrada a Deus. Portanto, mesmo que ninguém nunca possa descobrir o que ele fez de errado, e ele tem uma possibilidade de cometer um crime ou de fazer algo mal, sem que nenhum homem veja, sem que nenhuma autoridade descubra, sem que no futuro ele possa ser punido, ainda que ele tenha absoluta certeza de que esse é o caso, essa é a situação, ele não fará o mal. Porque ele não quer fazer o mal, porque ele quer agradar a Deus, e a sua consciência diz, agrada a Deus. Portanto, pode não ter um policial, pode não ter um fiscal, pode não ter uma autoridade olhando para ele, mas ele não vai roubar, ele não vai enganar, ele não vai extorquir, ele não vai matar, e não vai prejudicar em nenhum sentido o seu próximo. Ele vai se esforçar sempre para praticar o bem. Porque tem um que está olhando o tempo todo, a quem ele ama, a quem ele honra e a quem ele obedece. E este é Deus. É necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, pagais os tributos. Porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto. O cristão é alguém que paga os tributos, paga os impostos. Dai a cada um, lembra que Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O princípio que move o cristão é o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele cita aqui alguns dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume, como o próprio Jesus resumiu: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse amor que o cristão tem não é um amor como o mundo chama de amor, mas é o amor verdadeiro, é o amor de Deus, é o amor que ele recebeu por Deus. Ele ama a Deus, primeira tábua da lei, e ele ama o próximo, segunda tábua da lei. Com isso, o cristão mostra a Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial, todos amam a Deus. Todos amam a Deus. Os anjos dizem, lembra da visão de Isaías, lá em Isaías 6, o que os anjos diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os santos anjos proclamam a santidade de Deus no céu. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita onde?
No céu a vontade de Deus é cumprida perfeitamente. No céu Deus é amado de todo o coração. Na Nova Jerusalém Deus será amado. Na Nova Jerusalém não entrará pecado. Quando nós amamos a Deus, nós mostramos para os juízes, para as autoridades. As autoridades de repente podem descobrir que nós poderíamos ter roubado, enganado, extorquido, feito mal. Mas eles vão dizer assim, esse cristão não fez. Por que ele não fez? Porque ele ama o próximo. Porque ele não quer prejudicar o próximo. Porque ele não quer adulterar, ele não quer matar, ele não quer furtar, ele não quer cobiçar, ele não quer dar mau testemunho. Lembra dos bens que eu falei para vocês? Físicos, materiais, sociais, emocionais. O cristão é alguém que ama o próximo porque ama a Deus. E mesmo que ninguém esteja olhando, ele está levando os valores do reino, valores da Nova Jerusalém. Ele vive debaixo dessa esperança. Eu sou um cidadão do céu, eu amo a Deus. E a minha vida inteira, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que nunca uma autoridade vá descobrir se eu fizer uma coisa má, mas eu não vou fazer o mal porque eu amo a Deus, eu amo o próximo. Eu não vou pegar um carro e sair dirigindo, mesmo que não tenha aquelas fiscalizações eletrônicas numa estrada, mas eu não vou correr porque eu não quero matar ninguém. Não importa que nunca ninguém vai descobrir se eu atropelar uma pessoa. Eu não quero atropelar ninguém. Eu amo as pessoas. Não importa se nunca ninguém descobrir que eu roubei isso e que por causa desse roubo pessoas foram prejudicadas e até morreram. Eu não quero prejudicar ninguém. Porque eu amo a Deus. Eu amo o próximo. E nisso o cristão vai mostrando este reino que não é desse mundo, meus irmãos. Porque no mundo existem pessoas muito morais, pessoas que também, mesmo sem serem cristãs, não vão praticar certas coisas, mesmo que ninguém esteja olhando, mas o motivo dela não é teológico, é sempre o motivo, mesmo ali existe o pecado. Mas o cristão não, o cristão ama a Deus, o cristão conhece a Deus, o cristão tem a esperança de que está indo para a Nova Jerusalém e de que ele não é de Babel, ele não quer oprimir ninguém, ele não quer fazer o mal para ninguém. Ele quer fazer o bem. Portanto, ele é o melhor cidadão de um país. Ele também é o melhor pai, mãe, marido, esposa. Eu não tenho tempo, para tratar de tudo aqui, mas eu vou só ler os textos aqui rapidamente, só para mostrar para vocês os princípios de Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vou esperar vocês acharem, né? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ele quase confunde os assuntos. Igreja, Cristo, igreja, marido e mulher. Com isso, Paulo está dizendo que na medida que o marido vai amando a sua esposa e cuidando dela e servindo a ela, como Cristo amou a igreja, ele vai expressando Cristo. Quando a esposa reverencia, se submete, respeita a autoridade do esposo, como a igreja, respeita a autoridade de Cristo. Isso não é, claro, absoluto, irmãos? Eu não tenho tempo de tratar aqui, mas já temos falado em muito sentido, mas o sentido aqui é que a esposa expressa a igreja, o marido expressa
Cristo. E as pessoas que olham essa família não é exibida, essa família não quer ficar se exibindo para os outros, para dizer que é santa e piedosa. Ela brilha naturalmente. Eles mostram pela vida deles de que isso está acontecendo. Eles estão mostrando Cristo e a igreja. Eles estão mostrando os princípios do amor de Deus, da Nova Jerusalém, na família. E aí Paulo vai adiante, não é? Ele fala dos filhos, versículo 1 do capítulo 6. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele fala dos pais, não provoquei vossos filhos a ira, verso 4. Mas criais na doutrina e demonstração do Senhor. Os pais educam seus filhos, ensinam seus filhos o Senhor, a mensagem do Senhor, o Evangelho. Os filhos obedecem aos pais no Senhor, por causa do Senhor. Tudo isso Cristo está brilhando, Deus está sendo mostrado. E os servos obedecem aos vossos senhores, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servo de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, servo de Cristo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. O servo faz o bem, obedecendo o seu Senhor. E os senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, que para com eles não há acepção de pessoas. Irmãos, dentro da providência divina, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: na providência divina, nós temos nossos diversos papéis e relações. Nós somos cidadãos ou nós somos autoridades. Nós somos marido ou esposa. Nós somos pais ou filhos. Nós somos servos ou senhores. Cada um de vocês aqui estão inseridos num contexto social, familiar, numa comunidade, numa vizinhança, num trabalho, numa família, homens e mulheres. E Deus tem um propósito para aonde Ele colocou você, no local que Ele colocou você, no papel em que Ele te pôs ali. Em tudo isso, nós não temos tempo, nós temos já falado muitas coisas ao longo de várias exposições e pregações, e vamos continuar falando, se Deus quiser, para abordar vários detalhes desses papéis, e desse plano, desse projeto de Deus para nós, nesses papéis e nesses lugares que Ele tem nos posto. Mas em tudo isso tem um princípio geral, meus irmãos, tem um princípio geral. Nós fazemos tudo para Cristo. E em tudo que fazemos, nós fazemos manifestando Cristo. Nós estamos mostrando para as pessoas o que é uma família onde Cristo reina. O que é um trabalho onde Cristo domina aquele trabalho. Lembra do que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Do culto racional? O culto racional é esse culto. O culto não é só aqui. Aqui é o ápice do culto. Aqui, vamos dizer assim, é o mais importante momento da nossa vida. Porque a nossa vida toda tem que ser um culto. Mas o culto é quando você vai lá falar com seu pai, falar com a sua mãe, falar com seu filho, falar com a sua esposa, falar com seu esposo, falar com o seu vizinho, tratar o seu patrão, tratar o seu empregado. Quando você contrata alguém para limpar alguma coisa na sua casa, para pintar a sua casa, para fazer uma obra na sua casa, enfim. São as nossas relações, são os nossos papéis. A maneira como nós lidamos com o Estado, a maneira como Paulo fala em Romanos 13, a maneira como nós vamos lidar com essa eleição deste ano, a maneira como nós lidamos com nossos negócios, com o nosso dinheiro, tudo isso tem que ser marcado não por uma cosmovisão ímpia, idolátrica, cheia de orgulho, de Babel e cheia de opressão e de ódio, mas tem que ser marcado pelo culto a Deus.
pela esperança cristã, de alguém que se sente e se sabe um peregrino, como um peregrino nesse mundo que não é de Babel, mas que está indo para a Nova Jerusalém, mas que está sendo sal e luz em Babel, mostrando os valores do reino de Cristo, desse rei bendito que em breve voltará para estabelecer o seu reino eterno, um novo céu e uma nova terra. E esse cristão, então, passa a ser sal e passa a ser luz na sua vida. Ele vai pregar o evangelho, ele vai falar de Cristo para o seu filho, para a esposa, para o marido, como Pedro fala lá em 1 Pedro 3, pela própria vida dela, ela vai mostrar o evangelho. Ele vai proclamar o evangelho pelas suas palavras, pela sua vida. Ele vai levar a esperança pela sua vida inteira. A vida inteira dele é um culto. É isso, irmãos. Não existe sagrado e profano. Não existe uma vida aqui sagrada e a vida secular lá fora. Lembra que eu falei de manhã? Tudo é sagrado, tudo é para Deus, dedicado a Deus, em honra a Deus. Quando estiver varrendo uma casa, quando estiver falando com uma criança, tudo é para Deus, tudo é para o Senhor, tudo é para a honra e glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nisso nós vamos estar levando a esperança cristã. Irmãos, nisso nós vamos fazer o bem. Nisso nós vamos ser instrumentos do bem físico, material, emocional, social, que desembocará no bem maior, que é espiritual. Porque em tudo isso nós vamos estar levando o conhecimento de Deus. Mas o meu tempo está acabando e eu queria só falar mais uma coisa para vocês. E o que eu quero falar é que isso é alguma coisa que nós precisamos aprender. Isso não vem como um pacote pronto, né, que você recebe de uma vez só. Mas isso vem num processo de santificação para toda a vida. Ou seja, meus irmãos, muitas coisas do que eu falei aqui hoje, talvez algum irmão possa ter pensado assim: eu estou errando aqui, eu estou errando acolá, eu não estou agindo certo aqui. O ponto é, se você é um cristão verdadeiro, você não quer ficar nesse pecado. Você quer deixar o pecado. Se você é um cristão verdadeiro, você não quer continuar praticando este mal para alguém. Você está praticando mal para alguém em algum sentido? Você, nessas exposições, nesses 12 estudos, Deus te mostrou de alguma maneira algum mal que você está praticando? Se você é um verdadeiro cristão, você quer deixar isso. Você quer crescer. E aí eu lembro de novo de Romanos 8, quando Paulo diz assim: aos que chamou, a esses também, aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Paulo não diz ali neste verso, mas entre a justificação e a glorificação final existe um longo processo que Paulo mesmo trata em Romanos. E esse processo ele chama de mortificação do pecado. Ele chama de que você tem que se levantar todos os dias e tem que dizer assim: nós ainda temos um corpo do pecado para carregar, nós ainda temos uma natureza pecaminosa que carregamos. Você vai com ela para a sua cama hoje, você amanhã vai trabalhar levando esse corpo do pecado, que é a sua carne, que é aquilo que ainda se rebela contra Deus, que ainda é egoísta, orgulhoso, maldoso, que ainda não pensa na vida do próximo, que quer se aproveitar do próximo, que não se importa em ofender o próximo e destruir as emoções do próximo, que não se importa em falar mal do próximo, difamá-lo e destruir a sua reputação. Os 10 mandamentos é aquela bendita lei que para o cristão serve para quê? Serve para que este corpo do pecado, essa carne, essa natureza pecaminosa que ainda está em nós, ela seja denunciada. Por isso que nós estamos aqui todos os domingos, irmãos, ouvindo pregação. Por isso que nós temos que abrir a Bíblia, o pastor tem que abrir a Bíblia, expor os textos da Bíblia, porque todos os domingos Deus está mostrando a nossa carne,
Deus está mostrando nossos pecados. Deus está mostrando, olha, aqui você está errado, aqui você está pecando, aqui você não está fazendo bem. Aqui você não está glorificando o meu santo nome. Arrependa-se, pecador. Hoje de manhã eu estive aqui com os irmãos da classe tratando da doutrina do arrependimento. Está na nossa confissão. Para vocês, façam uma leitura hoje ou durante a semana no capítulo do arrependimento. Veja o que diz lá. Precioso capítulo. Nós temos que pregar continuamente o arrependimento. Como é que você está tratando a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus negócios, a sua vida, a sua saúde? Estamos na pandemia. Como é que você está tratando a vida do próximo nessa pandemia? Tem toda a questão aí, os meios, das máscaras, da vacinação, todos esses assuntos aí que são tratados hoje. Como eu estou glorificando a Deus nisso? Como eu estou tratando o meu dinheiro? Como eu estou tratando as pessoas que eu contrato para limpar o quintal da minha casa? Para fazer um trabalho na minha casa? Como eu estou tratando o meu familiar? Como eu estou escrevendo na internet? O que eu estou publicando? O que eu estou dizendo lá? O que eu estou expressando com as fotos, com os textos? Isso tem glorificado ao Senhor? Isso tem feito bem às pessoas? Isso tem edificado as pessoas? Isso tem mostrado os valores do reino de Cristo e de Deus? Ou não? Estamos todos nesse trabalho, irmão, de aperfeiçoamento. Nós estamos todos aprendendo isso. Eu queria encerrar, portanto, hoje à noite, lendo com vocês 1 Pedro capítulo 2. Vamos olhar aí? Diz assim o apóstolo Pedro: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e murmurações, desejai. Percebe a ordem? Deixe primeiro, e aí em seguida desejo. O que é que eu devo deixar? Tudo que é mal, tudo que é pecaminoso. E o que é que eu devo desejar? Versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Você já nasceu de novo? Você é um cristão? A criança, ela quer leite, ela quer o alimento nutritivo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá de o quê, meus irmãos? Crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Olha só que coisa linda. Ele está pensando aqui num templo, no edifício agora. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer. Ele está pensando que cada cristão é como um pedacinho desse templo que está sendo unido para mostrar a nova Jerusalém, o reino de Deus, a glória do Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. É o próprio Jesus que é um escândalo para os incrédulos. Para aqueles que tropeçam na palavra, ele é esse escândalo, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós não sois assim, Pedro diz. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o que, meus irmãos? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós que em outro tempo não eres povo, estávamos lá na impiedade, lá no pecado, lá em Adão, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu quero só ler o 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tem que ler o 12 também. Perdão, vamos ler mais esse. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós o quê, irmãos? Observem. O mundo está olhando para nós. Nós estamos aqui, irmãos, para mostrar essa casa espiritual, esse reino de Deus. Mas lembra que ele começa tudo falando que nós devemos o quê? Deixar a malícia, desejar o leite, não falsificado, para irmos crescendo. Deixa eu então encerrar essa série, dizendo para você que nós aqui na igreja, e todas as igrejas no mundo, fiéis, nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando esse crescimento. E esse crescimento não vem de eu chegar aqui no púlpito e falar as minhas ideias, as minhas ideologias e a minha filosofia, ou de qualquer outro. Mas vem de trazer o leite espiritual que é a palavra. A minha obrigação é ser fiel e pregar para vocês a palavra. Agora, a vossa obrigação, a obrigação de cada um de vocês, é orar pelo pastor, é ser bereano, é ouvir e conferir se estou pregando de acordo com as Escrituras, é buscar o leite. É na sua casa você tirar um tempo todos os dias para meditar na lei de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você tem a obrigação de ler a sua Bíblia todo dia, de meditar nela. E de orar, de buscar conhecer Deus. O que tu queres para mim como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como cidadão, como governante? O que tu queres de mim como cristão? Os diversos papéis que o Senhor tem me posto. Eu quero crescer, Senhor, e eu quero, junto com os meus irmãos, orando pelos meus irmãos, orando pela minha igreja local e orando pela igreja em todo o mundo, pedir que esse edifício glorioso que o Senhor está fazendo seja cada vez mais glorioso mesmo, para a glória do Teu nome, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado porque nós podemos, hoje à noite, Senhor, meditar neste assunto tão precioso. E, na verdade, o Senhor nos deu graça que passamos todo esse mês de janeiro e agora o início dos últimos estudos, agora nesse primeiro domingo de fevereiro, de falar desse assunto tão importante que é a prática do bem. Que nós possamos, Senhor, no nosso viver diário, expressar e praticar este bem, mostrando os valores do reino da Nova Jerusalém, do reino do Rei dos Reis, o Senhor e Salvador Jesus. E que muitos, ao ouvirem as nossas palavras, a virem as nossas obras, possam conhecer, possam ser salvos também, e possam encontrar as virtudes de Cristo e a única esperança que está em Jesus. Esse mundo está indo para a destruição. Babel será destruída, mas virá a Nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. E nós estamos destinados para lá. E que conosco possamos levar muitos para habitar nessa gloriosa cidade do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Que assim seja, Senhor. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém.